Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Chega até a ser difícil de acreditar que o filme mais consistente do universo estendido da DC Comics até hoje não teve uma sequência. E eu não tô dizendo como se fosse obrigatório ter, mas tendo em vista que os estúdios adoram conseguir fazer uma sequência ou ter motivo para fazer uma devido ao sucesso de bilheteria ou de crítica ou de público, imaginava-se que o Homem de Aço teria uma continuação, até porque história tem de sobra para poder abordar em um futuro filme. Mas, infelizmente, até hoje a Warner não se pronunciou a respeito de O Homem de Aço 2. Na verdade, é como se o estúdio não estivesse preocupado em continuar essa história do Homem de Aço. Como ela estava preocupada em criar e expandir um universo desesperadamente rápido, a prioridade era estabelecer o máximo de personagens possíveis e arrecadar dinheiro mesmo sem uma coerência narrativa entre todos esses filmes. Então ela lançou Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, Mulher Maravilha, posteriormente Shazam, Liga da Justiça. Acabou se preocupando mais em anunciar lançamentos, em dizer que estavam fazendo algo sem de fato ter um planejamento bem estabelecido entre a equipe, sem ter alguém à frente criativamente falando para poder organizar tudo o que eles queriam fazer. Infelizmente essa foi uma estratégia que não só deixou uma sequência de Um Homem de Aço de lado, como acabou bagunçando todas as pretensões do estúdio quanto a montar um universo estendido. E no começo do vídeo eu disse que O Homem de Aço é um dos filmes mais consistentes dessa safra, porque ele realmente é. Ele possui um roteiro bem escrito, um desenvolvimento do personagem bem estabelecido, uma direção que não muda constantemente, que permanece a mesma do começo ao fim. Existe uma harmonia entre basicamente todos os aspectos técnicos do filme. Obviamente isso não quer dizer que ele é uma obra-prima ou que simplesmente possui qualidade. É um filme um tanto quanto difícil de se avaliar, porque se a gente for seguir a proposta da obra em si, ela cumpre o que promete. É uma obra bem honesta, cujas intenções do diretor ficam bem claras. Ele tem uma visão bem específica do herói e atribui essa visão nesse filme. Fica bem claro que é um Superman particular do diretor, não atende às expectativas do grande público que tem aquele Superman salvador da pátria, símbolo de esperanças na cabeça, mas mesmo assim o personagem consegue cativar por ser mais fácil de se identificar com ele. Ao invés de ser aquele deus inalcançável que a gente vê nos quadrinhos ou nas animações, esse Superman do Henry Cavill e do Homem de Aço é muito mais humano do que outras encarnações do personagem. A ideia era justamente essa. E é difícil de se avaliar porque o filme pelo filme, ele pode não ser perfeito, mas ele tá longe de ser ruim. Tem algumas decisões controversas, como a morte do pai do Clark Kent. Embora fosse necessária narrativamente, a execução dentro do longa acaba deixando a desejar. Poderia ter sido melhor executada. Porém, o que dificulta essa avaliação é justamente a proposta referente ao Homem de Aço, ao Superman. Como a gente vê uma visão mais abstrata, no sentido de ser objetiva, novamente, não atende às expectativas do grande público, que já tem uma imagem bem definida do que é e de quem é o Superman. Quando se assiste a um filme desse, a primeira reação é de que o filme é ruim, que desrespeita a imagem do Super-Homem, sendo que a premissa e a própria proposta da narrativa permite um Superman desse jeito. Não é como se a gente tivesse um cenário mais cartunesco e caricato com um Superman extremamente realista e sombrio. Tudo no filme casa para poder construir um personagem que não é maduro, que não é experiente, mas que está se descobrindo como um possível herói. Ele termina o filme e mesmo no final não sabe o que é e para onde vai. Só que existiam várias possibilidades e as expectativas obviamente eram bem altas. Só que o que eu julgo como uma alternativa ruim foi ter imediatamente colocado esse Superman com um Batman experiente e arrisco a dizer até no final da sua carreira, já que estava atuando há 20 anos já em Gotham e notavelmente já estava exausto e cansado, e no mesmo filme ter matado ele para poder ressuscitá-lo no filme posterior. E é uma atitude ruim porque não permitiu que o Superman evoluísse de maneira individual. Ele já foi mergulhado nesse universo que nem estava estabelecido ainda, que nem estava preparado ainda, e simplesmente foi prejudicado, o seu desenvolvimento foi prejudicado em prol do desespero do estúdio em criar um universo estendido. Se tivessem dedicado pelo menos mais um filme para estabelecer de fato quem é esse Superman, talvez a recepção para os outros filmes
filmes tivesse sido mais positiva. E é óbvio que existem aqueles que defendem Batman vs Superman do início ao fim. Particularmente eu acho que tem muitos problemas. Na maior parte do tempo é mal executado, apesar de ter uma premissa bem interessante. Infelizmente acaba pecando pelas obviedades e soluções mal feitas. Porém eu também acho que tá longe de ser um filme ruim. Ele poderia ser melhor, mas o que é mais frustrante nesse filme é justamente o potencial desperdiçado. Podia ser, sem medo de ser categórico, uma obra-prima, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o quanto a mão da Warner pesou nesse filme e principalmente em Liga da Justiça. Batman vs Superman sofreu muito por não ser compreendido pelo estúdio, que percebeu que a visão do Snyder era muito específica, e para quem quer construir um universo compartilhado, onde vários personagens precisam habitar nesse universo, os filmes não podem exibir uma identidade muito própria, quase autoral, porque seria difícil imaginar o Shazam, por exemplo, no mesmo universo de Batman vs Superman, com toda aquela fotografia obscura e clima violento, principalmente pela existência do Batman. Mas o ponto é que terem feito o Superman ainda imaturo, inexperiente e irresponsável ter um embate com o Batman e posteriormente ser morto sem conseguir se redimir em tela foi uma decisão extremamente precipitada. Eu não duvido que o Zack Snyder tinha todo um plano bem traçado na sua cabeça, não tô dizendo que seria bom, possivelmente não seria, até porque mesmo com todos os cortes e interferências do estúdio e dos executivos, ainda dá pra perceber um pouco da sua intenção em tela, tanto em Batman vs Superman quanto em Liga da Justiça. Porém, a decisão mais acertada seria construir uma identidade, uma personalidade pro personagem antes, ao invés de tentar arrastar isso pra todo um universo compartilhado. E novamente, não é possível atribuir a culpa simplesmente ao Zack Snyder porque, apesar de ser o diretor, ele era o tempo todo podado pelo estúdio. Mas é evidente que sua proposta foi aproveitada nesses filmes, especificadamente nos 3 filmes que mostram a trajetória do Superman até agora, que é O Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Aparentemente, o diretor gostaria de mostrar o crescimento e o desenvolvimento do Clark Kent e do Superman entre esses 3 filmes, ao mesmo tempo que construía esse universo compartilhado, ao mesmo tempo que apresentava interações entre personagens heróicos. Basicamente, um dos temas subjacentes seria justamente a ascensão do Superman que a gente conhece, começando inexperiente em Um Homem de Aço, tentando se redimir em Batman vs Superman, e a ressurreição em Liga da Justiça mostraria que ele finalmente se tornou o herói que todos nós queríamos e esperávamos. Mas infelizmente, não é essa sensação que transpassa no final do longa, principalmente pelas suas características controversas. E novamente, é difícil entender por que o Homem de Aço até hoje não tem uma continuação pro personagem em si, mas tendo em vista que o estúdio está priorizando filmes mais autorais atualmente, a gente tem o exemplo do Coringa. Shazam não é tão autoral, mas ainda assim possui uma identidade que se conecta com a essência do personagem. Ele assume que o Batman e o Superman existem no mesmo universo, mas você percebe que todo o clima, a aura e a atmosfera do filme é muito própria, combina com o personagem título. Também vamos ter um filme das Aves de Rapina, e tudo isso para mostrar que a DC tá indo para um caminho diferente, com uma proposta diferente. Então é possível sim que finalmente a gente tenha ou uma sequência do que foi visto no longa de 2013 com o Superman, ou que eles façam um outro filme com uma pegada diferente, com uma visão diferente, mas continuando os eventos que a gente já viu em tela. Seja como for, eu acho que ainda tem como aproveitar e salvar esse Superman do Henry Cavill, apesar das decisões controversas e precipitadas. Matar um personagem que nem tinha se estabelecido ainda, na minha opinião, foi um erro. Eu entendo, compreendo a proposta por trás desse ato, mas mesmo assim foi uma carta que desperdiçaram muito no começo. A morte do Superman é um evento extremamente simbólico nos quadrinhos e podia ter um valor quase mensurável nas telas, se tudo fosse feito bem planejado. Mas novamente entra na questão a pressa do estúdio em estabelecer seu universo compartilhado, o desespero dos executivos em apostar em filmes de grande orçamento e não ver o retorno do dinheiro, e toda a pressão dos fãs que gostariam de ver todo o empenho que a Marvel Studios tem nos cinemas também na DC Comics, e não foi isso que aconteceu. Em contrapartida, todo esse histórico ruim, negativo da Warner e DC nos cinemas pode ter gerado algo positivo. Como mencionei anteriormente, o estúdio está apostando em filmes mais autorais, mais diferentes, onde eles permitem que os diretores explorem suas próprias visões do personagem e das histórias em quadrinhos. Joker, filme que vai retratar um Coringa na sua origem, mostrando o que aconteceu para ele ficar do jeito que ficou, embora não apresente o Batman e nem relacione a sua origem ao Homem-Morcego, tá aí para provar que o estúdio talvez ainda tenha salvação, e que essa proposta de seguir histórias diferentes
e quase alternativas, pode ser uma boa saída e uma boa solução para recuperar a imagem da Warner. E principalmente a confiança dos fãs, que está bastante abalada. E embora eu também seja um desses que adoraria ver uma continuação de O Homem de Aço, até porque poderia dar um desfecho mais adequado e digno pro personagem que o Henry Cavill está interpretando, também não sei se seria uma boa ideia. Não sei se realmente ajudaria a dar um desfecho melhor pro personagem ou se acabaria o enterrando de vez e piorando ainda mais o que já tá ruim. O que nos resta agora é esperar e torcer para que o Superman volte a voar novamente.